Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amados, como é bom estarmos na casa do Senhor, mais uma vez, neste dia do Senhor, dia dedicado ao descanso e ao serviço de adoração ao nosso Deus. Como é bom começar o dia na casa do Senhor, com o povo do Senhor e da mesma forma terminá-lo. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 136. Os irmãos já devem ter percebido pela liturgia que nós deixamos várias pistas do que será tratado na nossa mensagem de hoje. Nós lemos vários textos que falam sobre a misericórdia de Deus, a sua graça que é eterna, que é infinita, não tem fim sobre o seu povo. E esse texto que nós vamos meditar nessa noite, amados, trata exatamente sobre este mesmo assunto. Salmo de número 136. Nós vamos ler todo este salmo em seus 26 versos. Salmo 136, para nossa meditação e edificação nessa noite. Após a leitura, peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta, para que nós possamos voltar ao texto à medida em que nós fazemos a exposição da palavra de Deus. Amém? Irmãos, geralmente, no momento da mensagem, eu costumo ler o texto. Eu mesmo peço para os irmãos acompanharem e eu mesmo leio. Mas dessa vez eu quero fazer uma leitura alternada, tá certo? Durante a mensagem, creio que os irmãos perceberão por quê. Tem tudo a ver com a estrutura desse texto e o conteúdo dele. Então nós vamos ler de forma responsiva. Eu leio os versos ímpares, os irmãos respondem lendo os versos pares. Amém? Leiamos então alternadamente. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá entendimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Oremos.
Senhor, nós te bendizemos, Senhor. Nós louvamos o teu santo e excelso nome, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós rogamos a tua ajuda, Senhor, a tua iluminação. Nós, ó Deus, que somos seres imperfeitos, pecadores, nós tropeçamos, ó Deus, mesmo quando estamos tentando fazer aquilo que é correto. Mas fiados na verdade de que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre, nós te rogamos, ó Deus, que o Senhor, por graça e misericórdia, nos conceda, Senhor, um pouco mais da tua palavra, um pouco mais de entendimento da tua santa lei, para que nós possamos viver melhor, para que nós possamos viver de acordo com a tua vontade, uma vida, ó Deus, de obediência em resposta à tua bondade e à tua misericórdia que não tem fim sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, na meditação da tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Amados irmãos, nós, em muitos dos nossos cultos, costumamos fazer leituras, recitações, orações litânicas. Você já deve ter recebido, em algum dos nossos cultos, uma liturgia que contém uma leitura bíblica ou um compilado de versículos bíblicos com o título escrito litania. Na ordem de culto de hoje nós temos uma litania. Logo após a mensagem, o nosso momento de declaração de fé, de resposta à pregação do Evangelho. Mas a pergunta é, irmãos, vocês sabem o que é uma litania? Você saberia explicar, definir o que é uma litania? Amados, litania ou ladainha, como é também conhecido, é uma palavra que tem origem no grego, que significa súplica. Então, uma litania é uma súplica, é uma oração. Trata de uma oração responsiva, ou seja, que é feita de forma alternada, e ela é bastante repetitiva em suas palavras. Na prática, irmãos, a litania funciona da seguinte forma: um dirigente, um solista, que geralmente é quem está fazendo a liturgia, um liturgo ou um pastor, faz a primeira invocação, a primeira súplica, e a congregação responde com a seguinte, e assim por diante. Assim como as nossas leituras alternadas, assim como nós acabamos de ler esse texto e fazemos em muitos dos nossos cultos. Então, o solista faz a primeira petição, a congregação responde com a próxima, e assim, sucessivamente, numa sequência alternada. Amados, muitos associam a litania ao catolicismo, pensando que litania, ladainha, é coisa de católico. E tal associação não está totalmente errada, porque na verdade, hoje em dia, quem mais faz litanias, ladainhas em seus cultos são os católicos. Mas isso não significa dizer que isso é algo exclusivamente católico, ou que pertence aos católicos romanos. Porque, irmãos, na verdade, desde os primórdios do cristianismo, desde os primeiros séculos da era cristã, os cristãos faziam orações litânicas, orações alternadas entre o dirigente e a congregação. E essas orações, além de alternadas, elas eram repetitivas. Amados, o próprio Martinho Lutero, ele elaborou uma litania para a reforma alemã em 1529. O próprio Martinho Lutero influenciou na criação de outras litanias ao longo da história da igreja. A presença da litania, irmãos, nas igrejas reformadas, então, com a sua adaptação teológica, claro, as litanias nas igrejas evangélicas protestantes reformadas, elas são diferentes das da igreja católica. Elas são adaptadas, porque na igreja católica, algumas das litanias incluem intercessão aos santos, o que, obviamente, nós não fazemos, não concordamos. Então, essas litanias foram adaptadas e adotadas pela igreja cristã, pela igreja protestante. E isso, irmãos, auxiliava os primeiros cristãos na adoração, porque incluía a congregação numa adoração ativa, operante no culto. Não apenas os liturgos, não apenas os pregadores, os pastores, aqueles que estavam na condução do serviço adoravam a Deus, mas também o povo que estava sentado em seus bancos, o que obviamente se opõe ao catolicismo, uma vez que quem celebra a missa é o clero e a congregação apenas assiste à missa. Na visão evangélica protestante, vocês não vieram aqui para assistir culto, mas para cultuar também. E a litania é uma forma de incluir a congregação nessa adoração. Então, por isso, os cristãos adotaram e
elaboraram várias litanias para que o povo de Deus juntos pudessem expressar a sua fé e as suas necessidades de forma coletiva. Outro ponto importante, irmãos, é que diferente do que muitos pensam, orações litânicas não são vãs repetições. Não é aquilo que Jesus denunciou lá em Mateus capítulo 6, versos 7 e 8. Quando Jesus disse, quando orardes, não orem como os hipócritas, que repetem as mesmas palavras o tempo, achando que pelo muito falar serão atendidos, serão ouvidos. Veja, Jesus não está condenando a repetição das palavras. Jesus está condenando aqueles que repetem palavras, achando que vão convencer a Deus por causa da sua insistência, das suas repetições. Então o problema não é a repetição, mas a intenção do coração. O próprio Jesus Cristo nos ensinou uma oração que nós, desde pequenos, decoramos e oramos, que é a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Essas orações, na verdade, irmãos, essas orações litânicas, elas são uma maneira bastante didática de nós falarmos com Deus, porque essas repetições enfatizam algumas verdades bíblicas e doutrinárias. Essas repetições nos ajudam a decorar verdades da palavra de Deus. Então, a linguagem da litania, ela é didática ao nos ensinar verdades espirituais que nós precisamos aprender. Um pastor anglicano chamado Roger Salter, ele faz um comentário sobre a linguagem da litania. Ele diz o seguinte: a linguagem da litania é cativante, pungente, vívida, vigorosa, contundente e sincera. Então veja, irmãos, não é porque a oração é escrita e as palavras são repetitivas que ela é necessariamente chata, monótona, fria, vazia. Nós fazemos orações lidas aqui na igreja, aqui na congregação. Quando nós recitamos o credo, por exemplo, nós professamos a nossa fé numa oração que é lida, uma oração que está escrita num papel ou projetada num slide, e nós declaramos a nossa fé. Possivelmente, irmãos, as litanias, elas remontam até mesmo aos tempos do culto na sinagoga, e a igreja primitiva tomou aqueles formatos de oração e adaptou para o contexto da época deles. Isso faz sentido se nós pensarmos, por exemplo, que muitos textos da Bíblia são repetitivos em alguns versos. Nós lemos alguns deles aqui na liturgia. Se nós pensarmos, por exemplo, nos Salmos, nós vamos ver que muitas vezes eles são repetitivos, porque essa era a forma da poesia hebraica de nos fazer decorar algumas verdades, de lembrar de algumas doutrinas bíblicas através da repetição. Quando a Bíblia quer enfatizar que Deus é o mais santo que existe, ela diz que Ele é santo, 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 lá em Isaías 6. Quando a Bíblia quer enfatizar que Deus é o Senhor supremo sobre todos, Ele diz que Deus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus dos deuses. Repetições. É assim que os judeus usavam os superlativos, as ênfases. Nós estamos estudando um livro aqui nos domingos pela manhã, que se chama O Cântico dos Cânticos. Com essas repetições, o que Salomão quer dizer? Que aquele é o mais belo, o mais excelente, o mais puro de todos os cânticos de amor. E ali ele nos mostra a verdade do amor de Deus através daquele casal. Irmãos, o Salmo 136 é um exemplo de tudo isso que eu acabei de falar. Porque a estrutura desse salmo, ela é responsiva e ela é repetitiva. Vocês já perceberam que em todos os versos aparecem a mesma frase? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Nos 26 versos aparece 26 vezes esse refrão no Salmo 136. No Saltério, ou seja, no livro dos Salmos, existem outros salmos que têm essas mesmas repetições. Nós lemos aqui o Salmo 118, que traz esse mesmo refrão do salmo que nós acabamos de ler e estamos meditando. Salmo 118, dos versos 1 a 4, e lá no verso 29, o salmista diz: porque a sua misericórdia dura para sempre. O Salmo 107 também traz uma repetição, onde o salmista diz que o povo clamou ao Senhor e Deus ouviu. Ele diz isso várias vezes. Salmo 107, no verso 6, no verso 13, no verso 19 e no verso 28, o salmista diz: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Leia o Salmo 107 e você verá essas repetições. Porém, irmãos, nenhum desses outros salmos se compara ao Salmo 136, porque o Salmo 136, ele traz esse refrão, essa repetição, em absolutamente todos os seus 26 versos.
Um comentarista do Antigo Testamento, chamado Alan Harman, ele explica como esse salmo era lido no culto. E sabe como ele era lido, irmãos? Exatamente como nós lemos no primeiro texto da liturgia, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versos de 1 a 3. O Alan Harman diz o seguinte: é bem provável que um líder levítico da música liderasse o recital histórico. Ele diz recital histórico porque este salmo conta a história de Israel. Nós veremos isso daqui a pouco. E os adoradores respondessem com um estribilho. Estribilho é o refrão, a frase repetitiva. Então, irmãos, o levita que estava na condução, no solo deste recital, ele lia a primeira frase: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. E toda a congregação respondia: porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso acontecia no culto, de forma responsiva, até o término do salmo. Era assim que esse salmo era lido nos cultos do templo. Assim, irmãos, todo o povo louvava ao Senhor. Não apenas o levita, não apenas os sacerdotes, não apenas aqueles que eram consagrados para o ministério de conduzir o povo de Deus na adoração. Não apenas para aqueles que tinham um ministério ordenado, mas todo o povo de Deus, do menor ao maior, louvava ao Senhor juntamente com os líderes da congregação. A litania responsiva do Salmo 136 nos ensina, irmãos, essa verdade da misericórdia, da bondade, da graça de Deus de forma enfática. E o salmista, que nós não sabemos quem é, porque diferente de outros salmos, este aqui não diz quem é o autor, se foi Davi, se foi Asaf, se foi os filhos de Coré, não diz quem foi que compôs. Mas nós temos aqui, irmãos, bem claro o que ele quis dizer em suas palavras. Ele nos mostra aqui, irmãos, um salmo de ação de graças. Ele louva ao Senhor e convoca o povo a louvar o Senhor também por vários motivos. Ele vai dizer: pela majestade de Deus, versos 1 a 3, pela sua criação, versos 4 a 9, pela libertação que o povo de Deus teve das mãos de Faraó no Egito, que durou mais de 400 anos, versos 10 a 16, pelas conquistas da terra prometida, versos 10 a 22, e por último, pela providência de Deus, que continuará sustentando o povo durante toda a sua jornada até o fim, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Primeiro, irmãos, ele rende graças, como eu disse, pela supremacia de Deus, pela sua majestade. Olhe os versos 1, 2 e 3 comigo. Diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Perceba os 3 primeiros versos, nos 3 primeiros versículos, as 3 primeiras palavras que ele usa, nos 3 primeiros versículos. Ele diz: rendei graças ao Senhor. Sabe o que essa frase significa, irmãos? O salmista está dizendo: confessem ao Senhor, reconheçam a graça do Senhor, reconheçam quem Ele é. E ele diz isso, irmãos, com ênfase, porque nos 3 primeiros versos, ele faz essa convocação: rendam graças, confessem, reconheçam. E ele usa aqui, irmãos, essas palavras para fazer um convite à adoração sincera e grata diante de Deus e das suas obras poderosas, maravilhosas. O último verso, irmãos, faz algo semelhante. Perceba que o verso 26 ele é muito parecido com os 3 primeiros. Ele diz: tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero que você note, nesses 3 primeiros versos, que o salmista ele usa palavras variadas para se referir a Deus. No verso 1 ele chama Deus de Senhor. No verso 2 ele chama Deus de Deus dos deuses. E no verso 3 ele chama Deus de Senhor dos senhores. Essa variedade de termos, irmãos, são usados para chamar a atenção do povo para a exclusividade de Deus. Ele está falando aqui: adorem a Deus, porque Deus não é o nosso Deus não é como os deuses falsos do povo pagão. O nosso Deus é o Senhor de toda a terra. O nosso Deus, Ele é o Deus dos deuses, ou seja, Ele é mais temível do que os falsos deuses. O nosso Deus, Ele é o Deus majestoso, glorioso, poderoso, soberano. Ele é o Senhor dos senhores. É como se Ele estivesse dizendo: você acha que existem pessoas poderosas, pessoas influentes, pessoas capazes de mudar o curso da história? Deus está acima de todos eles. Deus é o Senhor
dos senhores. Ele controla todas as coisas, Ele está acima de todas as coisas, portanto, rendam graças a Ele. Então, irmãos, esse texto é muito mais do que um convite. Esse texto é uma convocação. Essas palavras do salmista aqui, irmãos, é um manifesto de reverência e reconhecimento da majestade de Deus. Irmãos, o que esses 3 versos nos dizem já é o suficiente para nós entendermos o que nós devemos a Deus. Nós devemos a Deus honra. Nós devemos a Deus, irmãos, adoração, reconhecimento, rendição. Esses 3 versos já são suficientes para que nós, irmãos, nos dobremos diante desse Deus. Deus não precisava nos dar nada para nós sermos gratos a Ele. Deus não precisava nos salvar. Deus não precisava nos ofertar nada. Pelo simples fato de quem Ele é, nós já deveríamos nos render diante dEle em adoração, prostrados aos seus pés, porque Ele é o Senhor, é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores. Mas apesar disso, irmãos, apesar de não precisar de motivos, além da sua própria existência, além do seu próprio ser, Deus ainda nos dá mais razões para adorá-lo. E é o que o texto vai nos mostrar a partir do verso 4. Na verdade, ele já nos diz isso aqui nos primeiros versos. E os outros motivos são, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós devemos adorar a Deus, nos render diante dEle, confessar a sua grandeza, a sua majestade, pelo simples fato de quem Ele é, mas mais ainda, por tudo que Ele faz em nosso favor. E pense aqui, irmãos, que nós estamos falando aqui de misericórdia, ou seja, Deus não nos castiga quando nós muitas vezes merecemos, por sua graça, por sua bondade, por seu amor infinito. E isso é um acréscimo a essas razões que nós temos para louvar ao Senhor. O salmista começa então a fazer essa lista, e aí nos versos 4 a 9, ele rende graças ao Senhor. Além de ter rendido graças ao Senhor por quem Ele é, a sua majestade, a sua supremacia, ele louva a Deus também por causa da criação. Veja comigo os versos 4 a 9, eu vou ler apenas as partes que falam da criação, e não vou ler o refrão. Ele diz, ao único que opera grandes maravilhas. Verso 5, o que com entendimento fez os céus. Verso 6, aquele que estendeu a terra sobre as águas. Verso 7, aquele que fez os grandes luminares. Verso 8, o sol para presidir o dia. Verso 9, a lua e as estrelas para presidirem a noite. No verso 4, o salmo prossegue mostrando, irmãos, a exclusividade de Deus. Olha o que o salmo diz no verso 4, o único que opera grandes maravilhas. Irmãos, às vezes, irmãos, nós não adoramos a Deus como deveríamos, porque às vezes parece que nós apenas seguimos mais uma religião dentre muitas. Parece que nós servimos um Deus no mundo onde existem vários outros deuses. Mas, irmãos, por mais que as pessoas acreditam que existem outros deuses, nós devemos ter um entendimento, irmãos, de que não há outro Deus igual ao nosso. É por isso que a nossa adoração diante de Deus deve ser, irmãos, cheia de fervor, cheia de ânimo, cheia de alegria. E às vezes nós pensamos que isso é coisa de pentecostal, não é verdade? E não é, irmãos, não é. Nós devemos adorar a Deus de forma efusiva, o nosso coração deve temer e tremer diante do nosso Deus, porque o texto diz no verso 4, Ele é o único que opera grandes maravilhas, o único, não há outro Deus que opera coisas maravilhosas, coisas grandiosas como o nosso Deus. Qual é a maior prova disso? O salmista mostra a criação. Ele olha para a criação e vê que somente Deus é capaz de fazer tudo aquilo. Em seguida ele faz essa lista, e ele começa pela criação, como eu disse. Alan Harman, mais uma vez, o comentarista que eu já citei, ele comenta que na perspectiva do salmista, irmãos, a criação forma a base para recordar todos os grandes acontecimentos históricos de Israel. É a primeira das muitas maravilhas que Deus fez nesse mundo. É a primeira de todas as obras maravilhosas que Deus realizou. Deus criou esse mundo como um palco para desenrolar a história da redenção, a história da salvação do seu povo através do sacrifício do seu Filho. Uma história que culminaria na cruz do Calvário, numa morte sangrenta e violenta do seu Filho, que apesar de ser inocente, carregou o nosso pecado e morreu na cruz para nos salvar. Ou seja, irmãos, o mundo é esse palco que desenrola a história da aliança de Deus com o seu povo. É no tempo e no espaço que Deus manifesta
as suas maravilhas. Por isso o salmista olha para a criação, para o sol, para a lua, para as estrelas, para as águas, para o firmamento, para a terra sobre as águas, e ao contemplar a beleza da natureza, ele rende graças ao Senhor. O salmista, irmãos, nessa estrofe como um todo, ele destaca duas coisas. Primeiro, a sabedoria de Deus manifesta na obra da criação. Olha o verso 5. Aquele que com entendimento fez os céus. Nós encontramos essa mesma verdade lá em Provérbios 3,19, onde aquele texto poético também nos mostra que Deus foi sábio, foi inteligente, cheio de entendimento ao criar as obras da natureza. E é impossível, irmãos, olhar para a criação, olhar para a complexidade do corpo humano, para a complexidade da natureza, das plantas, dos animais, das frutas, das paisagens, e não contemplar a beleza, o bom gosto, a sabedoria, o entendimento de Deus. Muitos teóricos que buscam provar a existência de Deus com argumentos lógicos apontam para isso. É impossível que um mundo tão belo tenha sido feito sozinho, por conta própria, ou através de uma explosão, como diz a teoria do Big Bang. Tem uma mente inteligente, sábia, cheia de entendimento, onisciente por detrás de todas essas obras maravilhosas, e o salmista reconhece isso. A segunda coisa, irmãos, é que ele recita aqui de forma poética e em forma de adoração algumas passagens de Gênesis 1. Ele cita aqui algumas passagens daquele texto que é o texto base, o texto oficial, a fonte mais fiel que narra a criação do universo. Irmãos, é interessante que o salmista não pega as narrativas de Gênesis 1 para criar teorias, para tentar provar para o pagão que Deus existe, como muitos fazem, não é verdade? Muitos pegam textos da Bíblia que falam sobre a criação para dizer, está vendo aí? Deus existe. Mas não é isso que o salmista faz. Diante disso, irmãos, ele não cria teorias sobre a origem do universo. O que ele faz é adorar a Deus. Ele adora ao Senhor. Ele se dobra diante de Deus ao contemplar a beleza da criação. Embora, irmãos, nós possamos fazer argumentos que buscam provar a verdade de que Deus existe, de que foi Ele que criou o mundo, não é este o objetivo principal da Escritura. Não é esse o objetivo principal da Escritura, irmãos, porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Esses textos, as obras da criação, servem para que nós possamos render graças ao Senhor, glórias ao seu nome. É o que diz o Salmo 19, os céus proclamam a sua glória e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Então a beleza da criação deve nos levar a ter uma atitude como essa do salmista, de louvar a Deus. Terceiro, ele rende graças ao Senhor, porque Deus é o Deus libertador do seu povo. Versos 10 a 16. Eu não vou ler novamente porque o texto é grande, mas vocês podem conferir e eu vou me referir a cada verso aqui. Aqui, irmãos, o salmista louva ao Senhor pelo êxodo, pela fuga do Egito, por Deus ter libertado o seu povo da escravidão pelas mãos de Faraó. Ele louva a Deus de forma poética e ao mesmo tempo ele narra a história de libertação que o povo de Israel experimentou. No verso 10, o salmista ele louva ao Senhor porque Deus feriu o Egito. E ele cita aqui, irmãos, a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Então ele está fazendo aqui uma referência às 10 pragas ao citar essa última. Ele está dizendo, Deus libertou o seu povo ferindo a Faraó. E é interessante que no verso 11 ele vai dizer que Deus fez isso, ele lembra que Deus fez isso pelo seu poder. Não foi pelo poder do povo, não foi pela esperteza do povo, foi pelo poder de Deus que tirou o povo do Egito. Essa palavra tirou que aparece no verso 11, ela é uma das expressões que mais aparecem no livro de Deuteronômio. Quando Moisés lembra o povo constantemente, lembrem-se do Senhor, que tirou vocês da terra do Egito com mão poderosa. No verso 12, a mesma ideia comunicada, irmãos, quando o salmista diz, com mão poderosa e braço estendido, indicando a maneira como o êxodo se concretizou. A libertação de Israel, irmãos, do Egito, foi uma obra maravilhosa, uma daquelas que só Deus faz, como o salmista diz no verso 4, o único que opera grandes maravilhas. Deus fez essa obra maravilhosa com a sua mão poderosa e com o seu braço estendido. Nos versos 13 a 15, resumem, irmãos, o que está escrito em Êxodo capítulo 14, verso 21 a 31, a travessia do Mar Vermelho. Veja, irmãos, o que Deus foi capaz de fazer para salvar o seu povo.
para libertar o seu povo. Ele abriu, literalmente abriu o mar para que o povo pudesse passar em terra seca. A travessia do Mar Vermelho foi a salvação do povo de Israel, mas ao mesmo tempo foi a condenação dos egípcios, porque o povo passou em terra seca, mas o que aconteceu com os exércitos de Faraó? Eles foram tragados pelos mares. Deus os engoliu ao fechar o mar sobre eles. As águas foram divididas e Israel atravessou, mas os egípcios foram submersos. Tal demonstração de poder divino, irmãos, leva os israelitas a temerem a Deus e a depositar confiança no Senhor e no seu servo Moisés. Êxodo capítulo 14, verso 31. Por fim, no verso 16, o Salmo nos mostra que não foi apenas no tempo do Êxodo, na fuga, que Deus manifestou o seu poder, mas também durante toda a trajetória no deserto. Deus, irmãos, Deus foi para aquele povo uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. Irmãos, nós estamos falando aqui de um Deus que fez chover comida para o seu povo no deserto. E o povo se lembra dessas verdades maravilhosas, dessas obras poderosas de Deus. E eles dizem: a sua misericórdia dura para sempre. Não é somente uma história do passado, não é apenas algo que aconteceu nas gerações antigas, com os nossos pais, mas acontece para sempre, porque Deus manifesta o seu amor ao seu povo. Nos versos 17 a 22, você pode conferir depois com mais calma, o salmista, ele louva a Deus, ele rende graças ao Senhor, porque Deus é o Deus vitorioso. Ele louvou por quem Ele é, ele louvou pelas obras da criação, ele louvou pela libertação da escravidão no Egito, e agora ele louva pela vitória que Deus deu ao seu povo nas batalhas. Em sua partida para Canaã, os israelitas encontraram muitos inimigos. Se você ler os livros históricos da Bíblia, você vai ver, lá de Josué até Esté, você vai ver o tanto de conquistas que Deus deu ao seu povo. E o texto vai citar alguns deles aqui: Seom e Og, né? Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã. Quando o povo atravessou o rio Jordão para adentrar a terra prometida por Deus, aquela terra já estava habitada, aquela terra já tinha outros povos, mas Deus ajudou o seu povo e eles conseguiram vencer as guerras e conquistar a terra que Deus havia prometido desde o início da história do povo de Israel. Ambos foram derrotados, esses dois que são citados aqui, e os israelitas tomaram as terras. Os relatos mais específicos, mais detalhados sobre essas histórias, irmãos, estão lá em Números capítulo 21, do 21 ao 35, e Deuteronômio 2, do 2:24 até o 3:11. Então nós temos aqui o salmista citando passagens do Pentateuco, de livros, dos 5 primeiros livros da Bíblia. A promessa que Deus fez a Abraão, irmãos, que eu creio que você deve se lembrar, nós meditamos sobre isso na semana passada, quando o reverendo Fernando esteve aqui, pregando em Gênesis 12, aquela promessa que Deus fez a Abraão, foi reafirmada no tempo do Êxodo, e aqui ela é relembrada, a herança que Deus deu ao seu povo, aqui ela é relembrada pelo salmista, nos versos 21 e 22, Deus deu terras a cada uma das tribos de Israel. Por último, irmãos, o salmista, ele louva ao Senhor pelas obras da providência. E esses últimos versos, eu quero meditar com os irmãos, reler com os irmãos. Versos 23 a 26, o salmista louva a providência de Deus. Ele diz: a quem se lembrou de nós em todo o abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os últimos versos resumem todo o salmo. O salmista, irmãos, ele expressa a experiência de Israel desde os tempos de conquista até o exílio, apontando também para o presente e para o futuro. Ele diz: Deus cuidou de nós, nos deu vitória contra os nossos adversários, nos dá o pão de cada dia, nos alimenta e continuará cuidando de nós. Por que Ele continuará cuidando de nós? Ora, porque a sua misericórdia dura para sempre. É isso que o salmista
nos diz aqui, irmãos. Deus cuidou de nós no passado, mas isso aqui não é apenas um conto de histórias. Eles não estão apenas olhando para trás. Esses 4 últimos versos nos mostram que o povo louva ao Senhor olhando também para frente e crendo que Deus continuará cuidando do seu povo. Irmãos, quero levar vocês a pensar em tudo isso que nós meditamos. Quero levar vocês a pensar a respeito do Evangelho, de Cristo, do que nós temos a ver com esse texto. Porque esse texto aqui não conta apenas a história de Israel. Este salmo, irmãos, não conta somente a história da redenção daquele povo naquela época, em forma de louvor a Deus. Essas palavras resumem, irmãos, a história da redenção de todos aqueles que creem no Filho de Deus, no Filho unigênito, no Filho bendito de Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse texto fala sobre a misericórdia de Deus. Esse texto fala sobre a bondade de Deus. Esse texto, irmãos, em algumas Bíblias é traduzida essa frase, porque a sua misericórdia dura para sempre. Algumas Bíblias traduzem, porque o seu amor não tem fim. E quem é, irmãos, a maior expressão do amor de Deus? Qual foi a obra que melhor manifestou a misericórdia eterna de Deus, senão a obra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo? Cristo, irmãos, é a expressão máxima desse atributo de Deus. Sua bondade, sua graça, sua misericórdia. Não apenas os israelitas poderiam dizer, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós, hoje, podemos dizer que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Todo aquele que crê no Filho bendito, que se encarnou, que morreu na cruz, que sofreu as agonias do inferno, que foi sepultado, mas que ressurgiu ao 3º dia. Todo aquele que crê nisso, pode, irmãos, dizer, o Senhor é bom sobre a minha vida, a sua misericórdia me alcançou, a sua misericórdia dura para sempre. Todos os que se rendem a Ele, não apenas o povo de Israel, naquela época, mas eu e você. João capítulo 3, verso 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Salmo 136, portanto, meus irmãos, aponta para a pessoa de Jesus Cristo, seus ensinamentos, sua obra vicária na cruz. Precisamos, irmãos, ver Cristo neste salmo. Precisamos ver Cristo em cada uma dessas repetições. Precisamos ver Cristo nessas palavras, misericórdia, eterna, bondade. Nós precisamos ver Cristo, irmãos, nessa narrativa do que aconteceu com o povo de Deus. O Novo Testamento retrata Jesus como aquele que refez os passos de Israel. Já parou para pensar nisso? Nós vimos aqui a história de Israel. Você já parou para pensar que Cristo refez todos os passos de Israel? Tal como Israel, Jesus também foi para o Egito, logo após ter nascido. Assim como Israel, Jesus também entrou no Rio Jordão, na ocasião do seu batismo. Ele também foi tentado no deserto, como o povo de Deus aqui foi provado por Deus. Jesus foi tentado por Satanás 40 dias e 40 noites no deserto. Assim como Israel teve as suas 12 tribos, Jesus também escolheu os seus 12 apóstolos. Jesus também proclamou a palavra de Deus, assim como Moisés fez para o povo de Israel. Jesus também realizou atos poderosos, como Moisés fez, por ajuda de Deus. Ele fez seus sinais, Jesus fez seus sinais, seus prodígios, suas maravilhas, exorcismos. Jesus também, assim como Moisés e o povo de Israel, também venceu reis e imperadores, também confrontou eles, poderosos. Mas o ponto principal, irmãos, é que Jesus não apenas repetiu os passos de Israel, mas ele redimiu, ele reconstruiu, ou seja, aonde Israel falhou, Jesus Cristo não falhou. Aonde Israel não obedeceu a Deus, Cristo obedeceu completamente, cabalmente toda a lei de Deus. Aonde Israel não cumpriu os mandamentos, Cristo cumpriu os mandamentos. Porque, como ele mesmo disse, a lei e os profetas testificavam dele. Jesus inaugurou o reino de Deus, irmãos, e introduziu uma nova aliança, demonstrando de forma cabal a eterna misericórdia de Deus. Sabe o que a vida e a obra e os ensinamentos de Jesus comunicam? A vida, a obra e os ensinamentos de Jesus comunicam que a misericórdia de Deus dura para sempre. Amados,
Quero fazer algumas aplicações e encerrar essa nossa mensagem de hoje, à luz de tudo que nós meditamos aqui hoje. Primeiro, pense nas repetições. O salmista fala da bondade eterna de Deus, do seu amor que não tem fim. E é curioso, irmãos, que as repetições têm tudo a ver com o tema. Se a misericórdia de Deus é eterna, se a bondade de Deus não tem fim, se o seu amor sobre nós é infinito, então eu vou dizer isso várias vezes. Eu vou dizer isso até colar na mente do povo, porque Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, irmão, se a misericórdia de Deus dura para sempre em nossas vidas, nós não podemos louvar a Ele apenas em alguns instantes, em alguns momentos, em algumas ocasiões, quando eu e você achar que é necessário. Por que nós temos um culto toda semana? Por quê? Porque nós não nos cansamos de nos reunir para dizer a mesma coisa, domingo após domingo. Domingo após domingo nós dizemos a mesma coisa. Nós dizemos que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Nós oramos que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós cantamos que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando ceiamos, lembramos que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. A cada novo membro, cada batismo, nós lembramos que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Nós ofertamos, irmãos, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós acudimos os necessitados porque Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não é porque nós somos perfeitos, longe disso. Nós somos pecadores, somos falhos, pecamos todos os dias. Mas ainda bem que a misericórdia de Deus dura para sempre. Reconheça, irmãos, quem Deus é e louve a Ele por isso. Romanos capítulo 11, verso 36 diz: porque dele e por meio dele e para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Veja, Paulo ele louva a Deus por quem Ele é, a fonte, o sustento e o alvo de todas as coisas. Contemplemos, irmãos, as maravilhas da criação, tal como faz o salmista e o povo de Deus. E ao olhar para as coisas da criação, que nós não possamos desfrutar delas de forma inconsciente, inconsequente, mas que nós possamos fazer intencionalmente, como um ato de adoração a Deus. Poder dormir, poder descansar, poder se divertir, aproveitar, desfrutar da nossa família, das coisas boas que há na natureza, na criação de Deus, enxergar a beleza de Deus nisso. O próprio Paulo diz em Romanos 1:20, porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, são claramente vistos, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, diante da criação, nós podemos render graças ao Senhor. Paulo diz que por causa disso, os ímpios estão indesculpáveis. No dia do juízo, eles não poderão dizer: eu não conhecia a Deus, eu nunca ouvi falar dele. Aí Paulo vai e diz: as obras da criação estão aí desde o princípio, anunciando quem Deus é. Então ninguém poderá no grande dia dizer: mas eu nunca ouvi falar de Deus. Toda vez que você olha para o céu, toda vez que você olha para uma pessoa que é feita à imagem de Deus, e olha para a criação, você contempla alguns dos atributos invisíveis de Deus. Reconheçamos, irmãos, que há também nas nossas vidas áreas nas quais nós precisamos de libertação. O povo de Deus foi liberto do Egito e nós também um dia fomos libertos da nossa escravidão no Egito. Nós também éramos escravos, não de Faraó, mas de Satanás. Nós fazíamos a vontade dele. Mas Jesus Cristo diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você nunca foi escravo no Egito como o povo de Israel, mas espiritualmente já foi. E você pode olhar para o seu passado e lembrar das coisas erradas que você fez no passado e dizer como o povo de Deus disse, que Deus te libertou dessa escravidão do pecado, Deus te libertou da escravidão que o mundo e a vontade de Satanás colocava sobre nós. E hoje nós podemos dizer que a misericórdia de Deus é eterna. Nós podemos, irmãos, enfrentar os nossos inimigos como o povo de Israel, que enfrentou e foi conquistando e recebendo as heranças do Senhor. Nós temos os nossos próprios inimigos. O diabo, a nossa própria natureza pecaminosa e o mundo e as coisas que o mundo oferta. Mas assim como Deus livrou o povo de Og, de Seom, Deus pode também nos libertar. Deus pode e efetivamente o faz. Ele nos liberta dos nossos inimigos. Ele nos dá o livramento. 1 Coríntios 15, 57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por último, irmãos, confiemos na providência de Deus em todas as circunstâncias, porque se Deus cuidou de você até agora, certamente Ele cuidará para sempre.
Ele cuidará até o fim, Ele cuidará até o dia do Senhor. Alguém aqui tem algo a reclamar a Deus? Da forma como Deus tem nos tratado, apesar das dificuldades que nós enfrentamos nos nossos dias? Creio que não. E pelo fato de Deus ser imutável e da sua misericórdia ser eterna, nós podemos descansar, porque do mesmo jeito que foi ontem, será amanhã. O autor aos Hebreus diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós podemos dormir tranquilos sabendo que amanhã o nosso Deus não vai mudar de personalidade, mudar de ideia, desistir de nós. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Para nós que somos crentes já, fazemos parte da igreja de Cristo, que nós jamais, irmãos, nos esqueçamos do que Deus fez em nossas vidas no passado, da forma como Deus cuidou do seu povo na história da igreja. A nossa própria história aqui, irmãos, em São Bento do Una, nos faz lembrar essas coisas que o salmista nos ensina aqui. A nossa história, irmãos, é marcada pela história de uma igreja perseguida também. A primeira igreja presbiteriana de São Bento do Una traz em sua história o registro de um homem que morreu por amor ao Evangelho e nem por isso a igreja recuou. A igreja avançou, irmãos, e continua avançando. Sabe qual é a prova disso? Você aí sentado nesse banco. E você que ainda não conhece a Deus, ou não tem certeza ainda de que você faz parte deste povo, saiba que todas essas verdades agora não se aplicam só ao povo de Israel. A igreja agora, ela é feita por povos de todas as tribos, raças, línguas e nações. Então você também pode fazer parte desse povo abençoado por Deus. Você também pode, se você entregar a sua vida a Deus, crendo na obra do Filho dele, você pode também um dia declarar, e para sempre declarar na verdade: Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe e aplique essas verdades em nossos corações.